Momento do Patrimônio. Os bens materiais e imateriais da URGS pela rádio da Universidade 1080 AM. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. No programa de hoje, meu colega Diego De Vincenzi vai sair do papel de entrevistador para o de entrevistado e nós vamos conversar sobre a história da universidade com ênfase no seu patrimônio material. Diego é licenciado e mestre em História pela URGS. Sua dissertação versou sobre a nossa Faculdade de Medicina e atualmente está fazendo doutorado, também aqui na URGS, com temática relacionada à história política do Rio Grande do Sul. O Diego entrou no setor de patrimônio histórico no ano passado e, motivado por esse trabalho, foi aprofundando seus estudos sobre a história da universidade. O foco da entrevista de hoje é a história da URGS, desde a criação dos primeiros cursos superiores formados no Rio Grande do Sul no final do século XIX até a sua federalização em 1950. Boa noite, Diego. Boa noite, Guta. É um prazer estar aqui contigo. Prazer receber aqui como entrevistado hoje. Isso aí. Diego, a origem da URGS caracteriza também o início da educação superior no Rio Grande do Sul, né? Como é que se dá a gênese da universidade com os seus primeiros cursos e edificações? Exatamente, Guta. Como tu colocou, antes da gente falar em URGS, em universidade, a gente tem que se remeter aos primeiros cursos superiores que são formados no Rio Grande do Sul em finais do século XIX. O primeiro deles foi a Escola de Farmácia, em 1895. Na sequência veio a Escola de Engenharia, em 1896. Faculdade de Medicina, em 1898. E a Faculdade de Direito, em 1900. Só para citar esses dos finais do século XIX. Esses cursos eles eram formados por grupos de determinada categoria profissional, principalmente formados no Rio de Janeiro, na Bahia, em São Paulo ou mesmo em Portugal, gaúchos que se formavam, e muitos deles, quando regressaram para o Rio Grande do Sul, e muitas vezes eles se conheciam, inclusive, desses cursos, né, fora aqui do estado, eles decidiam, além de seguir a sua atividade profissional estrita, formar escolas de nível superior para que pudessem preparar novos profissionais daquela área de atuação. Essa foi a gênese não só dos cursos superiores em Porto Alegre, é importante citar, mas em todo o estado. O que surge aqui, então, é pioneiro em todo o estado do Rio Grande do Sul. Mas havia um problema inicial, que era a questão da estrutura. Não havia prédios destinados para essas escolas e faculdades. Inicialmente, os cursos eles funcionavam, então, em salas de aulas cedidas pelo poder público, seja escolas de nível primário, secundário ou mesmo prédios públicos em geral. E ao longo do tempo, as congregações, esse conjunto de professores dessas instituições de ensino, seja através de empréstimos, doações, até ações de arrecadação como bailes e quermesses, eles conseguiram erguer as suas sedes. Porém, não raro, isso era um processo demorado e complexo, porque essa dificuldade da questão das sedes ocorria entre vários motivos pelo fato da Constituição Estadual de 1891, que foi escrita aqui comandada pelo Júlio de Castilhos, que era do Partido Republicano Rio-Grandense, dizia que o governo, o poder público, não deveria subsidiar, não deveria financiar o ensino superior. Porque, ao fazer isso, ele estaria impedindo o progresso e o desenvolvimento dos saberes da ciência. A partir do momento que o governo coloca o financiamento, ele, ao longo do tempo, progressivamente, ele vai se intrometer nas questões administrativas, nas questões curriculares das escolas, Então, acabaria por impedir o livre desenvolvimento da ciência e do progresso. Então, por essa matiz, que é relacionada a questões do positivismo, ao qual o Partido Republicano, de certa forma, seguia nos seus preceitos, o ensino superior, então, não deveria ser financiado pelo Estado, e a gente pode dizer, então, que essas escolas eram verdadeiras instituições privadas. Os alunos pagavam taxas de matrícula, taxas de exames, espécies de mensalidades também, para poderem frequentar essas escolas de nível superior. E, claro, a elite, porto-alegrense principalmente, e de outras regiões do estado, que tinha condições
de adentrar nessas instituições de ensino superior. E quando é que começam a surgir os primeiros prédios, então? Os primeiros prédios, o primeiro deles é a Escola de Engenharia, em 1900. Na sequência, a gente tem alguns institutos que são vinculados à Escola de Engenharia, como o Chateau, o Castelinho, o Observatório Astronômico, que iniciam em 1906 e acabam em 1908. A gente tem também o Instituto Eletrotécnico, que era vinculado também à Escola de Engenharia, em 1910, a Faculdade de Direito, em 1910 também. Outra questão que é importante falar sobre esses prédios é em relação às questões arquitetônicas. Esses prédios que a gente denomina como primeira geração de prédios históricos, e claro, todos os prédios são históricos, todos os prédios têm as suas histórias, né, as suas trajetórias, mas a gente denomina eles assim muito mais por uma questão de nomenclatura que está relacionada com essas características arquitetônicas e artísticas que eles têm em comum, o período temporal que eles foram criados, né? E dentro dessa primeira geração de prédios históricos, eles misturam vários estilos arquitetônicos e a gente acaba denominando como estilo eclético, que é uma corrente arquitetônica e artística que surge no século XIX, que o eclético já dá o tom, né? Mistura elementos arquitetônicos do passado para criar um estilo que vai se manifestar dentro dessas construções. Aqui nos nossos prédios da URGS, dessa primeira geração, que estão incluídos esses que eu citei anteriormente, né? A gente tem por exemplo, a gente tem a manifestação do Art Nouveau e o neoclassicismo. O Art Nouveau, ele é uma concepção artística surgida também no final do século XIX, esses artistas, esses arquitetos, que também, de certa forma, eram inspirados por essa corrente, queriam conectar a modernidade e o passado. O que se estava manifestando de forma moderna dentro dos materiais que eram utilizados, o ferro e o vidro. Mas, ao mesmo tempo, eles queriam voltar ao passado porque eles acreditavam que no passado estavam os elementos de pureza do homem, da sociedade plena. Então, ao mesmo tempo que se tentava juntar as novas tecnologias, no caso, os novos materiais que estavam sendo utilizados na indústria no final do século XIX, se pregava um retorno ao passado, ao mundo natural, ao mundo da fauna, da flora, e isso tudo se manifestava dentro dessas construções. O Chateau e o Castelinho, por exemplo, nós vemos, então, gradis de ferro, né? Os guarda-copos das sacadas, tem todo esse gradil trabalhado em ferro. Mas os elementos que estão dentro dele, a gente vê elementos florais, a gente vê elementos da fauna também dentro dessas construções. Então é uma ideia de buscar esse mundo idílico, esse mundo do passado, quando tudo era puro e não havia os problemas da sociedade moderna, com o que está sendo utilizado naquele momento, né, principalmente em termos de construção, que é o ferro e o vidro, né? Então, só esses elementos para exemplificar nesses prédios que eu acabei citando. Também outro elemento que é muito comum dentro dessas edificações é a presença do neoclassicismo. O neoclassicismo é um estilo arquitetônico. Esses conceitos há divergências, há diferentes posicionamentos e definições a respeito deles. Eu estou citando de uma maneira geral. O neoclassicismo, então, ele é um estilo arquitetônico surgido no século XVIII, cujos elementos decorativos, o próprio nome já diz também, eles derivam direto ou indiretamente desse vocabulário arquitetônico do mundo antigo, o mundo clássico, que é o mundo de Grécia e Roma. E também do próprio Renascimento, que já é uma releitura do classicismo de Grécia e Roma, né? Então, o neoclassicismo ele bebe nessas duas fontes. Dentro dessa arquitetura neoclássica, a gente vai ter o uso de materiais nobres, considerados nobres, né? Como o mármore e o granito, formas regulares, geométricas e simétricas, o uso de cúpulas e abóbadas que eram muito comuns em construções no Renascimento, assim como os arcos plenos, ou arcos de volta perfeita nas fachadas, a monumentalidade presente também nessas construções, conjuntos de colunas e frontões triangulares inspirados nos templos greco-romanos antigos,
as pinturas murais, os afrescos. Então, o Art Nouveau e o neoclassicismo, claro que existem outros elementos dentro desses prédios, né, mas eles se manifestam muito claramente em várias das edificações da URGS, além de Chateau, Castelinho, observatórios astronômicos mais vinculados ao Art Nouveau, por exemplo. A gente poderia citar como exemplo neoclássico, que também tem elementos do barroco, e por isso que ele é eclético também, né? O estilo desse prédio são ecléticos, eminentemente. A Faculdade de Direito, né? Então, esse primeiro grupo de prédios históricos, ele é constituído, né, que a gente chama de primeira geração dos prédios históricos, entre 1898 e 1928. O 1898 é o início da construção da Escola de Engenharia, né, o prédio centenário da Escola de Engenharia, 1898, e 1928 é o fim da construção do Instituto Parobé. Esse conjunto, então, né, com traço característico do estilo eclético, tem 11 deles no Campo Centro, distribuídos nesse primeiro e segundo quarteirão, e um deles no bairro da Agronomia, lá, que é a Faculdade de Agronomia propriamente dita, que também é dessa primeira geração, que ele é de 1913. Pertinho do Campos do Vale. Pertinho do Campos do Vale. Diego, esse momento em que tu estás falando, ainda a gente não tem um conjunto, né? Os cursos estão separados, não há uma unidade. Quando é que começa a ideia de universidade? Em 1934, a gente tem, então, a formação da UPA, que é a Universidade de Porto Alegre. Ela foi criada por um decreto estadual, assinado pelo interventor da época, o Flores da Cunha. E, nas palavras dos políticos da época, ela visava dar uma organização uniforme e racional ao ensino superior do Estado, elevar o nível de cultura geral, estimular a investigação científica e concorrer eficientemente para aperfeiçoar a educação do indivíduo e da sociedade. Ou seja, a ideia era de existir uma instituição mais coesa, um verdadeiro centro de saber e conhecimento, que congregasse diversos cursos, com uma administração central, com fontes de sustento mais estáveis, ao contrário daqueles cursos que agiam em separado e muitas vezes tinham dificuldade para sua própria existência, né, estruturação, em termos de recursos financeiros. Surge a figura do reitor, o primeiro deles foi o André da Rocha, que foi professor da Faculdade de Direito, inclusive, um conselho universitário, ao invés de institutos isolados. Patrimônio dessas faculdades, como tu havia colocado da questão do isolamento, né, ele passou de privado para público estadual. Os professores se tornaram funcionários públicos. Então, são mudanças bem marcantes, né, desse momento, então, que os cursos eles estão ainda com uma administração, de certo modo, independente e se congregam, se unem dentro de uma instituição única. A Universidade de Porto Alegre ela foi inicialmente constituída pela Faculdade de Medicina, que tinha os cursos de odontologia e farmácia funcionando dentro da sede delas, a Faculdade de Direito, que tinha uma escola de comércio, né, um futuro embrião da Faculdade de Economia, que funcionava dentro da Escola de Direito, a Escola de Engenharia, que estavam ligados a ela os cursos de Veterinária e Agronomia, o Instituto de Belas Artes, e havia o projeto de uma Faculdade de Educação, Ciências e Letras, que não surgiu em 1934, e foi instalado em 42 como Faculdade de Filosofia, e dentro dela tinham vários cursos das licenciaturas, né, que a gente conhece hoje em dia. Em 47, nós vamos ter a Universidade do Rio Grande do Sul, que é a URGS, que é a URGS sem o F, que hoje nós pronunciamos esse nome antigo, esse primeiro nome da Universidade do Rio Grande do Sul, quando ela surge em 47. Aí sim, nesse momento, em 47, a gente tem a criação, como eu comentei, a Universidade do Rio Grande do Sul com esses cursos do interior. A ideia era ampliar ainda mais os horizontes, integrando cursos que funcionavam no interior do estado, como a Faculdade de Direito e de Odontologia de Pelotas e a Faculdade de Farmácia de Santa Maria. Posteriormente, daí essas unidades se emanciparam da URGS, né, com a criação da própria Universidade Federal de Pelotas, a Universidade Federal de Santa Maria. Mas importante, ainda nós estamos falando da URGS como patrimônio público estadual. Aí, então, em 1950, a universidade é federalizada, ou seja, ela foi aprovada pelo Poder Público Federal, sendo integrada no Sistema Federal de Ensino Superior, com todos os seus cursos, né? Esse é o momento, então, que a URGS passa
a ser vinculada à esfera federal propriamente dita. Diego, como nós havíamos combinado, vamos retomar a entrevista na próxima terça-feira, trazendo a história da URGS a partir da sua federalização, ok? Ok, Guta. Uma boa noite para ti. Foi um prazer conversar contigo. Até terça-feira que vem. Boa noite, Diego. Muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer também. Este programa é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura, coordenador do projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS. Se você quiser mais informações sobre o projeto, acesse nossa página www.predioshistoricos.urgs.br ou entre em contato conosco pelo e-mail predios.históricos@urgs.br. Momento do Patrimônio tem produção e apresentação de Guta Teixeira e de Diego De Vincenzi. Gravações e mesa de áudio, Jefferson Gomes. Boa noite a todos e feliz semana.